Vamos para mais um cafezinho e hoje nós vamos falar de carreira. Vamos lá? No caso, sobre a minha carreira, né? Esses dias pediram um cafezinho sobre erros que eu fiz na minha carreira, assim, se eu pudesse refletir e falar sobre eles. Eu resolvi, assim, ontem eu tive dificuldade de achar tema, né? Tava difícil, assim. E aí hoje eu resolvi, já que é sexta-feira, falar sobre erros e de tarde sobre acertos da minha carreira. Então, vamos começar? Primeiro, assim, antes de qualquer coisa, né? Hoje, assim, a gente pensa sobre a nossa carreira no passado, mas a gente tem que pensar uma coisa, né? Se eu fosse tão preparado hoje, como eu sou hoje, no passado, eu teria tido uma carreira de muito mais sucesso, né? Tipo, minha carreira, eu acho que era uma carreira satisfatória, assim, tipo, eu não tive o sucesso que eu poderia ter tido, né? Dadas as minhas capacidades, mas a gente vai falar sobre isso, né? Mas assim, eu não tinha muito preparo. Primeiro, preparo emocional. Primeiro, a estrutura de sociedade, né? Eu sempre falo isso, né? Se você pegar... Eu tenho alguns vídeos sobre carreira. Que eu falo que, assim, muitas vezes a carreira, ela acontece, a pessoa tem uma estrutura que potencializa ela a alcançar essa capacidade, E eu não tinha essa estrutura, né? Assim, o primeiro erro da minha carreira, vamos ser bem sinceros, que me limitou bastante, foi ter escolhido a melhor universidade do mundo, das condições, né? A melhor universidade do Brasil na época, né? Por quê? Porque isso me tirou toda a minha base familiar, me tirou tudo que eu poderia, a minha base emocional. Então, assim, eu vim como um sozinho, um garoto de 18 anos que não tinha muita vivência de vida, não sabia o que era o mundo, assim. Eu vim morar a 3.000 quilômetros da minha família, sem nenhum amigo, sem ninguém. Então isso me deixou meio que assim... na época eu tava maravilhado, né? E eu não via assim, pô, peraí, eu não tenho... E aí foi um outro erro também na minha carreira. E você percebe que assim, ó, eu tô falando de erros da minha carreira que aconteceram bem antes da minha carreira começar. Para isso, né? Um outro erro foi assim, eu não ter sido capacitado a compreender o ambiente que me envolvia e as agressões que eu iria sofrer, né? Eu já cheguei num ambiente, assim, eu sou um nordestino, eu cheguei no sudeste sem compreender, assim, imagina, para entender um pouquinho assim, né? Minha mãe, ela era do interior de São Paulo, então eu saí de Teresina, fui para a cidade da minha mãe morar com a minha tia-avó. Eu fiquei lá um tempinho, fiz o vestibular e passei para a Unicamp, né? E aí eu vim para a Unicamp. Então ali eu tinha uma família aqui no interior de São Paulo? Tenho, mas assim, eram pessoas que não estavam no mercado, não estavam perto, assim, né? Então eu conseguia ir lá todo feriado, né? Minha tia-avó, adorava ela, né? Infelizmente ela nos deixou há mais de 10 anos, né? Bem mais, acho que uns 14 anos. Mas eu não tinha uma estrutura familiar, uma estrutura pessoal, de amizade perto, né? Então isso me deixava muito solto, o que poderia ser bom, mas eu também não tinha um preparo de dizer assim, cara, você vai sofrer uma série de assédios, as pessoas vão zoar de você, e se você não souber se proteger, e tem vários cafezinhos que eu falo disso, né? Se você não souber se proteger, você vai se dar mal, né? E eu cheguei nesse contexto, né? Então, assim, por eu não ter essa estrutura, eu sempre estava procurando fazer parte de algo, né? Porque eu não tinha ninguém aqui, eu era alguém sozinho. Assim, a minha vida era muito tediosa, porque eu morava sozinho, eu chegava em casa, não tinha ninguém. Eu morei os primeiros 3 meses sozinho, depois fui para uma república. Então, assim, eu comecei eu sempre procurava algo para participar. E, cara, esse é o primeiro erro, porque assim, você desfoca em si e você foca no outro, né? Você tenta satisfazer aquele ambiente que você acha que vai te acolher. Mas se o ambiente não te acolhe de primeira, ele não vai te acolher. Já vou te dar essa dica. Que eu aprendi nos primeiros 20 anos. Se o ambiente não te acolhe de primeira, isso vale para a empresa. Se o ambiente não te acolhe de primeira, ele não vai te acolher. Ele vai te usar. E isso eu percebi em vários contextos. Exemplo claro, né? Eu tentei por várias vezes entrar na empresa Júnior, né? Da Unicamp. Eu lembro que eu não fui, eu assim, até fui aceito, conversei com alguém, blá blá blá, e aí depois a moça falou que minha vaga, eu passei pelo processo seletivo e minha vaga foi extinta em cima da hora. Eu falei, pô, peraí, cara, mas assim, eu quero... E era interessante que a vaga que eu queria era uma vaga de ferramentas, treinamento, então eu ia participar com coisas que eu gosto até hoje, né?
E aí a vaga foi extinta e não foi me dada satisfação. Aí eu fui lá na faculdade um dia e perguntei, ela falou que ela não precisa de você, que a vaga foi extinta, que não existe mais. Eu falei, pô, cara, mas eu quero participar. Aí depois eu tentei de novo, só que eu tentei de novo num contexto que era gerente de projeto, aí precisava um pouco mais de experiência, eu já não tinha experiência, porque eles queriam alguém. Aí não foi. Não foi. Eu tentei umas 2, 3 vezes, né? Foi assim, no total foi 2, 3 vezes. E aí não foi. Eu fiquei naquela insatisfação. Aí gera o quê? Isso gera o quê? Isso gera rancor, né? Assim, não tenho rancor nenhum hoje, mas assim, a gente sabe que. E aí o que eu tenho que te dizer? Se o local não te acolhe, é porque o local não te quer. E aí você tem que procurar lugar que te acolhem. Assim, você tem que buscar ser acolhido. Pessoas que tratem bem você, respeitem você e que vejam alguém com potencial. Se o local não tiver alguém com potencial, cai fora, cara, cai fora. Depois, assim, fiz minha faculdade, fiz bem, assim, não fui um dos melhores alunos, né? Tive muito perrengue, assim, por essa questão, né? Eu tava sempre procurando, então eu não me dedicava bem à faculdade, porque, assim, sabe? Vamos fazer tal coisa? Eu iria, porque eu queria fazer parte de algo, eu não tinha nenhuma estrutura social aqui, eu não tinha nada, nem amigo de escola, então, assim, eu fiquei meio perdido, tipo, a faculdade foi eu perdido, assim, zonzo, barata tonta, né? Os 6 anos que eu fiquei, né? E aí, eu arrumei meu primeiro emprego, né? Primeiro eu fiz uma iniciação científica no centro de pesquisa, né? E eu gostei muito, eu devia ter continuado lá. Eu devia. Mas não continuei, né? Tipo, larguei aqui, até porque eu precisava de dinheiro. Essa é a grande questão. Eu sou muito de boa com isso, por quê? Porque eu entendo o que aconteceu no momento, quais foram as minhas motivações, e eu sei que foi o melhor. Assim, tipo, naquela época, eu estava terminando a faculdade, eu precisava de dinheiro. Uma bolsa de mestrado, que era muito baixa, era melhor, talvez fosse melhor do que hoje, mas era muito baixo na época, não ia me ajudar a manter. Eu já estava há muito tempo com pouco dinheiro, né? Tipo, era pouco dinheiro. Eu só comia no bandejão, não tinha nenhum luxo, dividia quarto. Então era isso, né? E aí eu fui pro meu primeiro emprego, que era no Instituto de Pesquisa, porque eu queria pesquisa. Eu falei assim, pô, eu quero fazer pesquisa, né? Eu quero trabalhar com pesquisa. Aí eu aprendi a segunda coisa que eu demorei 6 anos para aprender, assim. O que eu entendi ali do Instituto de Pesquisas é que não existe pesquisa privada no Brasil. Na época, né? Não sei se existe hoje, né? E ali só era um outsourcing de luxo para grandes empresas. Assim. E aí você pensa, pô, mas você foi um estudo de pesquisa cagado. Não, cara, eu tava... Imagina a maior empresa de celulares do mundo. Eu escolhi isso. Eu escolhi a maior empresa de celulares do mundo, né? Mas qual foi um problema daí? Se você tiver 2 empresas e uma que ela tem potencial e ela tem o dinheiro, ela tem o cliente é dela, vá para essa. Porque quando ela não tem um cliente, a promoção, quando ela não tem um cliente, ela não tem um produto, a promoção que vai ter é com quem faz um bom negócio, entendeu? É com quem agrada o cliente, não é com quem faz o bom serviço, é com quem faz o bom negócio. Se você está numa empresa que tem um produto que pode ser valorizado, a promoção é com quem faz um bom produto. Por quê? Porque aqui a empresa tem um produto. Aqui a empresa tem um cliente. Então aqui vale mais agradar o cliente do que fazer um bom produto. Aqui vale mais fazer um bom produto do que, sei lá, o cliente vai comprar celular no final do dia, né? Então, quem vai cuidar do cliente é o time de marketing, não é o time de gerente de projeto, ou o time de alta gerência, blá blá. Né? Então, aqui, do lado, consultorias, assim, eu vejo consultoria, apesar que eu acho isso estranho, porque o grande material de consultoria são pessoas, mas eles tratam bem as pessoas que agradam os clientes, não as pessoas que fazem o trabalho, né? Sei lá, eu hoje em dia, assim, se eu fosse voltar para a consultoria, tinha que ser um acordo muito bem elaborado aí, porque que me agradasse muito, né? Bom, aí depois eu fui trabalhar numa startup, né? Aí na startup, assim, isso foi antes da ideia de startup, né? E nessa startup, isso era 2012, a gente tinha uma engine de text to speech, né? Texto para fala, e a Automatic ASR, Automatic Speech Recognition, né? Conhecimento de fala automatizado. É texto para fala e fala para texto, né?
E aí eu mantinha essa engine, né? Então qual que era a minha função lá? Minha função eu tinha que ler artigos, discutir com o meu chefe, que era um professor doutor, né? Implementar aquilo para fazer demonstração para os clientes. Então, eu trabalhava com muita demonstração para o cliente, ia lá e fazia muita coisa interessante. Só que qual foi o meu grande erro aí, né? O meu grande erro foi não ter percebido que, e isso eu já digo para você, que só experiência não basta. Quando você tem cargos que alta demanda intelectual, né? Tipo, eu tinha que ler artigos, implementar, entender aquilo. Eu até conseguia, né? Quando eu saí dali, eu tentei algumas vagas nessa área. Só que eu percebi o quê? O requisito mínimo era o doutorado. Então, assim, eu não conseguia ali, aqueles 3 anos de experiência foram muito úteis para mim. No sentido de, internamente, foram muito bons. Eu aprendi muita coisa ali. Eu aprendi a me importar em frente ao cliente. Coisa que a minha antiga empresa, ela me escondia do cliente. Até porque, assim, eles eram extremamente preconceituosos. Eu lembro uma gerente de projeto chegar para mim, pensa no meu trabalho, falou assim, o seu inglês é muito ruim, você não vai falar com o cliente. Ela nunca ninguém me permitiu falar com o cliente, né? Eu não tive nenhuma experiência. Eu ficava muito... Pô, era meio bizarro, assim, porque 6 anos na empresa e nunca falei com cliente internacional, né? Isso me deu um bloqueio no inglês. Outra dica, eu nunca mais estudei inglês. Nunca mais, hoje eu trabalho numa multinacional, converso com diretores, tudo em inglês. Convivo em inglês. Por quê? Não é que o meu inglês era ruim, né? É que eu falei, se as pessoas não te acolherem no primeiro momento, elas não vão te acolher depois. Não tem como você provar, porque elas são... Se as pessoas não te acolhem no primeiro momento, isso significa que elas são não é nada sobre você, é sobre ela. Elas são pessoas preconceituosas, elas não vão te acolher. E não vai vir um salvador da pátria para dizer, para enfiar você goela abaixo deles. Então, cai fora, tenta cair fora, né? E aí, nessa empresa, eu tive muito disso, mas eu tive muito apresentação com o cliente, tudo, mas eu percebi isso, que tipo, pô, eu não consigo transformar essa minha expertise num outro cargo, né? E aí assim, eu não conseguia. Até porque também tem outra coisa, né? Eu poderia ter tentado vaga para fora, poderia, mas eu já estava casado, eu não me interessava muito ir para fora, porque eu estava querendo a carreira da minha esposa, porque assim, eu não quero que ela dependa de mim, né? Essa empresa durou 3 anos, ela durou mais, mas assim, depois ela meio que acabou, né? E aí eu fiquei uma mão na frente e outra atrás, né? Não consegui vaga isso no Natal, cheio de dívidas, que a empresa não me pagou, blá blá. E aí eu mudei de empresa, né? Eu fui para uma consultoria. Eu não queria ir para consultoria, né? Mas eu fui para consultoria por quê? Porque eu tava precisando de grana, né? E aí, nessa consultoria eu cheguei bem mais safo. Eu já cheguei safo. Eu já entendi assim, se não te acolherem no começo, eles não vão te acolher depois. Eu não entendi ainda esse preconceito, né? Mas, cara, nessa consultoria eu percebi isso claramente desde o começo, assim. E eu fico pensando, pô, depois, poderia ter feito acontecer? Poderia. Mas não valia a pena, né? E aí nessa consultoria eu já fui bem... É a única consultoria que eu digo assim, olha, que tudo que eu fiz ali valeu a pena. Tudo. Do primeiro dia até o final. Tipo, não fiz inimizade com ninguém, porque porque quando você tenta ser acolhido, você acaba fazendo inimizade. Batata. Porque as pessoas não te querem. É melhor que você seja alguém distante, tipo, que não fede nem chega pra elas, do que você tentar ser acolhido. É melhor. E eu saí de lá de boa com todo mundo, assim, nunca mais tive contato com... Poucas pessoas tive contato, né? E eu entendi que algumas pessoas ali não gostavam de mim, né? E é uma coisa que eu sempre falo, né? Assim, se a pessoa cumprimenta... Se tem 10 pessoas numa roda, uma pessoa cumprimenta todo mundo e na sua hora ela inventa alguma desculpa para cair fora ou para não falar com você, é porque ela não gosta de você. E eu vi muito disso ali em algumas pessoas. Então, eu já entendi muito rápido de sair, né? Só que eu saí para uma consultoria que foi um processo meio estranho. Era um cara que fazia mestrado na Unicamp, veio conversar comigo, não sei o que, do nada veio o convite, né? Eu aceitei, pô, esse cara é legal, né? E aí, quando eu cheguei nessa empresa, eu descubro... Não, quando eu cheguei, não. Na sexta... Eu ia começar na empresa na segunda-feira. Na sexta-feira, eu abro o LinkedIn, o cara tinha mudado de empresa. Eu falei, cara, como assim? Ele me contrata pra trabalhar no time dele, ele muda de empresa, né? Eu achei isso muito estranho, mas, cara, era sexta-feira, né? Vamos lá, né? Vamos lá. Segunda-feira eu começo. Aí eu comecei. Aí eu vi que era um ambiente extremamente inóspito, né? Aí eu tentei. Eu vi que, assim, tinha um tech lead. Eu deveria ser um tech lead, né?
Pelo menos foi isso que essa pessoa que saiu me falou. Eu deveria ser um tech lead. Aí eu chego na empresa, o tech lead, ele é extremamente grosseiro comigo. Eu tento fazer, até a hora que ele espana, ele grita comigo de uma forma assim que eu nunca vi ninguém gritar. Aí eu já cruzei os braços e falei assim, ó, não vou ficar aqui, né? Eu saí da empresa por menos de 2 meses, né? Poderia ter rolado um processo de moral? Poderia. Mas uma coisa que um gerente me orientou, ó, se você der uns processos de assédio moral, você nunca mais arruma um emprego. Porque essas empresas são interconectadas, né? Então, assim, eu nunca cito o nome dessa empresa não existe no meu currículo e você nunca vai saber que eu trabalhei lá. E aí, assim, as outras empresas foi só sucesso, que depois a gente pode falar nisso, né? Sim, resumão desse cafezinho, assim. Tem 2 coisas que vão evitar você a perder tempo na sua carreira, né? A primeira coisa é entender os ambientes que você está conectado, entender se eles te acolhem ou eles não te acolhem, né? E a segunda coisa é entender o preparo que as pessoas exigem de você. Tipo, tem vagas melhores que existem mais qualificação. Não é só experiência. Ou se for só experiência, saiba se vender, né? Então é isso, pessoal. Meu cafezinho já durou 16 minutos. Eu vou fazer o mesmo cafezinho, só que voltando só os acertos, tá? Beleza, pessoal? Valeu e bom dia para vocês.